Alô você, meu irmão, minha irmã de fé. Estamos aqui novamente De Frente com o Sagrado, o seu programa de amor e fé. Estamos na RS Play TV, canal 524 da Claro Digital. Como prometido, nós sempre temos no programa um convidado que é escolhido pelo meu querido Eric Rolf. Ele é que faz as pautas, perfeito? E sempre eu procuro trazer pessoas diferenciadas, porque o comum todo mundo já faz. Quando eu falo diferenciadas, são pessoas que venham agregar ao programa o seu conhecimento, a sua cultura, até a sua polêmica. Porque o nosso programa, ele procura trazer pessoas que tragam para vocês que estão aí o diferencial. E não podia ser diferente. Eu só conhecia de nome e das redes sociais, certo? Mas é uma pessoa que tem na sua bagagem uma história muito linda. Uma história de vida, uma história de cultura e uma história religiosa. É com muito prazer que eu recebo, junto com meu querido Eric Rolf, ela, amada por uns e contestada por outros, Beth Diomindewa. Beth, minha amada, axé, seja bem-vinda. Faça deste evento a tua casa. Hoje tu estás aqui por uma razão só, para poder nos colocar, nos falar sobre a tua vida, as tuas lutas, a tua caminhada, e lembrando que tu significa muito dentro da nossa cultura, pelo teu conhecimento e pelas tuas lutas. Seja bem-vinda, está contigo a palavra, amada. Agô, eu peço, agradeço a do PO, para todos vocês, para todos nós, de estarmos aqui nesse momento em que abre-se essa encruzilhada para se falar da gente, se falar de mim, se falar do axé. Inicialmente, quando aceitei esse convite, pensei em uma pauta. Aí cheguei aqui e tu já transformaste a pauta. Então, para mim, que vem nessas lutas desde que nasci, quando saio do ventre da minha mãe, ela já diz, nasceu a minha negrinha. Bom, daí estava ali decretado alguém que vinha para lutar muito por esse espaço que nós precisamos. Nós, negros e religiosos, precisamos. E como começou essa tua caminhada, Beth? Porque eu te acompanho nas redes sociais, né? Como é que tu traçaria essa tua caminhada e a tua luta? Porque tu, como disse, nasci negrinha, negrinha sou. Tá? Perfeito. Mas quando tu enfrenta a adversidade nesse meio para ser a Beth que tu és hoje? Então, passa pelo letramento, passa pelo conhecimento, passa pelo estudo. Eu sempre fui muito de estudar. Então, quando entrei para a escola, e por isso eu pontuei, quando a minha mãe disse, nasceu a minha negrinha, eu chego na escola e logo me deparo que essa questão de ser negrinha não é tão bom assim. E aí eu vou buscar. Por que ser negrinha, já que dentro da minha casa eu era especial e fora dela eu era a filha do demônio. Pela cor. Pela cor. E o que significava aquela expressão negrinha? Não era a mesma coisa, não tinha a mesma simbologia, o mesmo contexto amoroso, afetivo que tinha dentro da minha casa. E aí tu entendes que tem que começar a luta. Aí eu vou buscar esse conhecimento. E me deparo com o quê? Com uma África inexistente nos livros. Eu me lembro a primeira vez que eu olho para uma escultura egípcia na 7ª série, que hoje é 7º ano. E eu digo assim, ó, aquela gente ali tem o meu nariz. Gente, olha só, Bah. Que coisa importante que a Beth fala. Vejam bem, ela falando isso, eu lembro de mim. Realmente, eu até os meus 17 anos, eu não sabia que África existia. Sabe por quê? Porque lá na escola só se falava de países que não era África. Pontuado, Beth, bem pontuado isso aí. Uma Europa que a gente conhecia, linda,
uma Europa inteligente, uma Europa que ditava a cor, que ditava a ética, que ditava a estética, que ditava a religião, que ditava a ciência. Sendo que essa Europa foi ensinada através dos mouros, que estavam ali, ó, no alto do norte da África. Mas eu não sabia disso. E daí eu olho para o povo egípcio e disse, essa gente se parece comigo. Numa escultura, não na imagem de Cleópatra, porque a Cleópatra nos livros já estava embranquecida. Exatamente. Exatamente. E aí, quando tu começa a cruzar o teu caminho de vida com a religião? Eu nasci na religião, eu nasci dentro de uma casa religiosa. Eu fui catulada antes de 30 dias. Porque eu já nasci com uma problemática de pulmão, já nasci com um problema de circulação. Eu nasci num dia muito frio e chuvoso. Era vento minuano, se é que alguém lembra dessa expressão. Com certeza, com certeza. Vento minuano. Eu não vou me apresentar aqui, mas eu estou com 60 anos. Não precisa falar a idade, velho. É antiético, né? É. Mas é que as pessoas, eu sempre falo, porque as pessoas pensam que eu nasci ontem e que eu caí de paraquedas nessa religião. Já vou te cortar. Já vou te cortar. Deixa eu terminar essa parte. Vamos lá. Então, eu nasço e o médico do meu avô, Joaquim Lucena, vai visitá-lo, médico da família, porque o meu avô tinha problema de coração. E eu estou no colo da minha mãe, porque naquele tempo, quando os mais velhos estavam doentes, toda a família se preocupava e ficava à volta. E nisso a minha mãe chega comigo no colo, eu não tenho 30 dias, e o médico olha para mim, que eu sei que foi intuído por Ogum e por Oxum. Ogunhé. Que foi intuído por Chapanã, o Baluaê Sapatá, que é meu ancestral. E aí ele me ausculta. Ele pinga uma gota do remédio do meu avô, do coração do meu avô. Isso para mim é altamente simbólico. Ele pinga uma gota do medicamento do meu avô na minha boca. E dali eu... E diz para minha mãe e para meu pai, durmam com ela no meio, senão ela vai falecer. De frio. Eu tenho até hoje ojeriza do frio. Perfeito. Tenho ojeriza do frio, mas as obrigações da Umideuá são todas no frio. Do frio. E aí começa então a tua iniciação. Eu iniciei ali, quem me inicia é meu avô. Que era de matriz africana, é um dos era pai de maiores santo. batuqueiros de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O nome dele? Joaquim Lucena. Qual que era o segmento dele? Nosso segmento, nós somos Congo. Nós somos a última família Congo aqui de Porto Alegre. Beth, só um pouquinho. Agora tu vem falar em Congo. Tu vai falar em Congo porque eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem sequer o que é Congo. Vamos lá, Beth. O meu avô sempre dizia, nunca esqueço, vocês são Congo, nós somos Congo. Só que nessa diáspora e nessas intermediações, o meu avô tinha ele era chamado a família dos Meji. Se já está falando em Meji, já não é mais... Está da religião. Já não é mais Congo. Já tem aí uma intersecção. Muito forte. Porque uma maleabilidade nessa religiosidade que a gente recebeu deles. Vamos juntar, vamos ver o que nos aproxima, não o que nos separa. E o meu avô vem a falecer e eu descubro lá, nos idos de 15 anos, que eu sou negra e que tem uma grande luta e que eu não posso minimizar essa expressão negrinha que vem a me calcar, me tratar com desimportância, com descaso e me colocar em lugar menor. E aí o Nagô? O Nagô é um lado religioso? Sim, porque quando o meu avô, ele nasce na lei do ventre livre. A gente é Congo, mas ele se intersecciona com outras religiosidades, que era muito natural aqui. Com outras nações. Inclusive, ele tinha grande vínculo com o príncipe custódio, ele tinha vínculo com o pessoal... esse pessoal novo do batuque, que lança o batuque aqui. Que interessante. Inclusive, tem esse vínculo também com a família do Borel. Pessoal, olha o que a Beth está falando, tá?
Quando nós falamos que o avô dela, tá, tinha relações com o príncipe custódio, nós estamos falando aliás, é quase como se fosse o orixá vivo na Terra. Mas é exatamente isso. Porque príncipe custódio é quem, pelas suas mãos, começa lá em não sei quanto, tá? A trazer o batuque. Aliás, trazer não. A dar para o batuque uma nova visão e um novo caminho. Estou errado, Beth? Certíssimo. Porque o príncipe custódio vem lá de cima, ele sai de Daomé, passa ali por Ianaçô, pela Bahia, vem com uma incumbência de organizar esse ritual que acontecia aqui e que era muito banto, que era muito congo. Puxa vida. E o teu avô, nesse momento, pega esse conhecimento... Eles se organizam. Isso eu não posso te dizer, porque quando eu já venho ao mundo, eu não gosto de transformações. Quando eu venho ao mundo, o meu avô já está indo. Ele já está voltando ao Orum. Eu estou chegando e o meu avô está indo. Tu não teve tempo de viver isso ali, né? Não deu tempo dessa pesquisa. Porque quando eu vou perguntar para os meus familiares, eles dizem, olha, uma parte da nossa família ficou em Pernambuco. Outra parte veio para cá, para o Rio Grande. E os pedaços que a história, que a branquitude vai arrancando de nós para a gente não saber quem é. Para a gente não saber de onde veio. Essas estratégias articuladas pela branquitude, pelo racismo estrutural, pelo racismo religioso, pelo racismo epistêmico, é que faz com que eu não consiga te dizer exatamente aonde é que foi que meu avô se junta, com quem ele se junta, mas o fato é que ele era conhecido, e nós éramos conhecidos como a família do Meiji. Eric, por gentileza, contigo a palavra. Algo muito interessante, a gente precisa datar. O seu avô, ele falece em que época, mais ou menos? Porque isso é importante para as pesquisas e para a gente é muito importante. É importante. Quando meu avô falece, eu nasço em 1965. Ele faleceu ali em 66, 67, 66 eu creio. Tem a data mais ou menos que ele estava se instalando por aqui? Porque isso também é importante a gente ter essas informações. Exatamente. O meu avô, ele se instala por aqui quando ele tem essa tal de liberdade e ele sai de uma senzala pela mão da minha bisavó, que era propriedade, essa palavra para mim é muito ruim pronunciar, mas era propriedade dos Lucena. Ele sai e está por aqui e por ali, por 1930, já se instaurando numa religiosidade e num bairro ali, no Jardim Botânico, atrás da fábrica Mumu, já tendo toda aquela região ali, dominando tudo aquilo, sim, porque ele veio também ali da Ilhota, quando nós fomos expulsos da Ilhota e tivemos que ocupar o interior de Porto Alegre. Amada, me diz uma coisa, e quando você passou a ser a sacerdote, Beth? A mãe de santo, Beth, aquela pessoa que hoje a gente sabe o quanto tu tens um empenho, né? Nessa questão, um empenho muito grande na intolerância, na questão religiosa. Vamos lá. Então, aí eu começo a entender que é preciso uma luta dos de dentro, nossa, para que a gente consiga uma vida mais satisfatória na sociedade. E me formo, sou pedagoga, vou para a minha formatura. E vou para a minha vivência normal. Meu pai falece. E eu tenho um sonho. Eu quero explicitar que os sonhos para nós, que somos da tradição, eles são conexões, eles são recados, eles são informações. Eu nasci dentro da religião, eu sempre fui religiosa, mas nunca imaginei que eu teria esse cargo. Por isso que eu pontuo, essa gota que cai na boca do meu avô, a ligação. É a gota que cai na minha boca. É o teu legado. É um legado. O meu pai vem a falecer e
e por situações adversas, eu tenho um sonho. E ele vem e diz para mim, nesse sonho, minha filha, tu é a única que pode fazer. Ele queria, neste sonho, alguns ebós reparatórios para o processo dele de retorno à massa de origem. De desligamento. Estou entendendo o que eu estou falando? Sim, claro, Às vezes eu... com certeza não. Apaziguar ele no Orum para ele poder dar continuidade ao que ele precisaria fazer. Isso, ebós apaziguatórios. Sim. E eu fico olhando para ele e digo, não, pai, eu não posso fazer. Bem assim, eu respondo, eu não posso fazer. Porque eu não me entendia. Fazendo. Não, porque para te fazer ebós reparatórios, atitudes reparatórias para o retorno, para a estabilidade no Orum, para quem morreu, tu tem que ter uma categoria. Tu tem que ter um sacerdócio. Tu tem que ser Yalorixá. Tu tem que ter cargo. Eu sou uma pessoa comum. Tá. Pedagoga? Pedagoga, não. Eu já tinha meus processos iniciáticos, mas eu não tinha cargos altos. Sim. Não tinha. Eu tinha aprontamentos, cabeça, Básicos. corpo e pé. Básicos. Né? Eu digo, não posso fazer, não vou fazer, não posso fazer. E o meu pai, um homem de Oxalá, ele vira as costas e ele sai calmo e tranquilo. Aquilo me marcou muito, neste sonho. Ele não briga comigo, ele vira as costas nesse sonho, baixa a cabeça, porque quando a gente faz esse ato de baixar a cabeça, a gente está voltando à mãe, está voltando ao conhecimento, a estrutura está se rendendo. É um ato de rendição, Sim. submissão à nossa tradição. E ele vai embora. Passam-se os anos e eu fico doente. Eu pego feitiço. Porque como tu já dizia nos bastidores, a tua Oxum é braba, né? Nem feitiço eu não pego. É tão braba que nem feitiço eu pego. Nem tem como pegar mesmo. Pode ter como pegar. Eu pego feitiço, eu peguei feitiço. E aí, Beth? Eu ganhava muito dinheiro naquela época. Eu tinha uma microempresa. Eu era microempresária. Eu tinha uma empresa de decoração de festa de vanguarda. Eu sempre tive muitos sábios à minha volta. Então, tudo que eu faço, tudo que eu fazia... Bem feito. Aquilo brilhava. E eu já tinha uma certa fama no meio. As pessoas diziam, aí vem a Piccoli Eventos. E aí eu uso o meu nome familiar de mãe, Piccoli. Daí, eu pego esse feitiço, eu fico mal, fico doente, nada me levanta. E aí a minha falecida mãe de Santos já tinha feito vários ebós e coisa e tal, e não levanta, eu mal. Eu vou entregar uns produtos para uma amiga minha, num dos clubes que ela está fazendo festa, que eu era contratada para fazer as flores por outras empresas, porque eu fazia isso muito bem. E ela diz assim para mim, Beth, tu tá com olhos de morto. Tá com olho de peixe morto. Vai para casa, vai. Tu não pode trabalhar. Daí ela me traz a realidade. Volto para casa, mal. Segunda-feira. Me dá uma vontade de comer um churrasco, coisa e tal. Vou para casa com aquela vontade, chego na minha casa, a minha mãe tá comendo esse churrasco. Segunda-feira, minha mãe fazendo churrasco, sozinha no meio do quintal, a churrasqueirinha aquela. Sim. E eu digo assim para ela, mãe, eu tô com uma vontade de comer churrasco. Ela disse, não tem mais. E puxa, sabe aquela pelezinha do osso? Sei, claro. Ela puxa. Da costela? Da costela. Ela puxa e diz, acabei de comer tudo, não tem nada para ti. E eu, meu Deus, assim, fica difícil para mim. No dia seguinte, eu me acordo sem nenhuma das sensações que eu vinha tendo. Fraqueza nas pernas, confusão mental, escurecimento da visão, tonturas, náuseas, uma fome exagerada. Eu comi agora, daqui a 2 minutos eu estava com fome de novo. Nada daquelas sensações. Mas aí a coisa piora. Melhorei. E eu acabo por
desorganizar um tanto naquela doença a minha empresa. Dificuldades. Sim, desorganizei financeiramente a empresa, coisa e tal. A minha mãe sai, porque os orixás fazem isso. Só quando a dificuldade aperta, a gente toma aquela bela água na bunda. Sempre assim. É que nós vamos tomar uma atitude. Então, aí eu procuro a casa da minha falecida mãe de santo. Né? Ela estava lá, coisa e tal. A situação tá ruim, bababá. E ela diz assim, olha, isso aqui é a tua Oxum. Que obrigação. O Oxum começa a apertar. Então tá. Aí, num sábado de aleluia, por ocasião desta Dia época, dela, sábado. eu, acho que na terça ou quarta-feira, eu digo assim para minha mãe de santo, eu preciso cortar do prato para minha mãe. Ela era uma mulher de Ogum e ela fala assim, ué, sai, como é que tu sabe dessas coisas? E aí eu respondo para ela, eu sempre sou. Bah. Aí ela provoca. Aí ela pega e diz assim, traz uma galinha aí, sábado, 10 horas da manhã que eu vou cortar. Aleluia, pessoal. 10 da manhã, quando o orixá retorna da guerra. Eu entro, tô com um caminhão na frente, eu tinha um depósito na frente da casa dela. Ela chegou com um aviário lá todo. Um caminhão lotado, porque eu ia fazer naquele dia umas 2, 3 festas, eu fazia assim pro final de semana, de tão requisitada que eu era. Eu tô com um caminhão e toda a minha equipe. Eu tinha naquela época uma média de uns 15 funcionários. Para decoração de festa era bastante, sim, em termos de organização. Aí eu pego, eu estou com um traje preto, que era o uniforme da minha empresa, escrito em letras douradas, Picolé Velas. 3319 5240. E eu entro no salão com essa roupa. E ela me olha. Gente, eu não sei até hoje como ela não me correu do salão. De preto. Eu tô toda de preto, uniforme chiquetésimo. E ela diz assim, cadê a galinha? A mulher de Ogum não fala muito, né? E eu disse assim, tá aqui. Apresento a galinha para ela. Ela arreia o prato no chão. Ela sacraliza aquela galinha. Quando cai a primeira gota, já chorou, começa a chorar. E chora. Chora. Muito. Muito. Imagino. Compulsivamente. Imagino. Eu estava retornando. Dali, eu vi aquela corrente. Era como se visse todos os orixás. Eu não sei como eu estava de frente para a corrente. Eu sei que eu via, eu não poderia estar de frente para a corrente. Porque o corte é de frente para o quarto de santo. Tá de costas para... Mas eu estou te colocando a visão que eu tendo. Vivenciei. Eu olho todos aqueles meus irmãos e eram como se fosse toda a África me esperando. Todos eles em silêncio, assim que eu vi. Me olhando. E eu ajoelhada. Então, a gente ajoelhada, quem se ajoelha enxerga tudo grande. Todos eles eram enormes, perto de mim. Passou e a minha falecida mãe de santo veio a morrer. Eu não tinha cargo. E eu vou para outros pais que vão dar continuidade. Até ter a tua casa. Nesse eu não tenho casa ainda. Não tenho casa. Aí eu tenho que dar continuidade à minha vida espiritual. E eu vou para a mão de uma outra pessoa. E chego na mesa dessa pessoa e ela diz para mim: a tua Oxum quer casa. Tu tem que te aprontar para ter uma casa. E eu digo assim: olha, pai,
não, eu estou respeitando muito o seu oráculo, mas eu não creio nisso, eu estou falida. Eu não tenho como fazer isto. E daí ele disse, mas ela está dizendo que vai acontecer. Vamos marcar para julho? Vamos marcar para março? E eu disse, não, março não dá. E aí eu digo assim, dá para ser julho? Porque como eu sou professora, então julho é época de férias. Época de 13º, a gente dá um jeito, coisa e tal. Estou pensando em alguma solução. E ele disse, dá. Dali, eu saí da mesa dele tremendo. Tremendo, desorganizada. Meu eixo foi deslocado. Era uma outra realidade, né, Beth? Outra realidade. E eu saí tremendo dali. Não tinha dinheiro. Funcionária pública, meu marido funcionário público, os nossos cartões e contra-cheques, empréstimo que não acabava mais, eu tinha acabado de construir a minha casa. Te faço uma pergunta. Eric, a pergunta que não quer calar. Deste momento que tu nos citou aí agora, tá? Quanto tempo levou para ser a Beth? Entre a mensagem da Oxum, depois do iniciamento, tá? Quanto tempo levou? Pouquíssimo tempo. Mais de um ano? Levou ali uns 4 anos. Diríamos então que a Beth deitou com a Aribibó e acordou com o Urumalé todo nas mãos dela. Não seria isso? Mais ou menos isso, mas vou detalhar melhor para ficar claro para as pessoas. Quando eu retorno, quando eu faço esse retorno, naquele momento que o Axorô cai, recupero os meus anos iniciáticos. Ah, sim. É isto? Sim. O ebó ele tem esse poder, recuperar, restaurar, reconduzir. Dali, até eu completar toda a Urumalé, levaram uns 4 anos. Na mão de quem tu estava, Beth? Pai Carlinhos. Pai Carlinhos. Qual o segmento religioso dele? É Oió. Oió. Tá. E é o que tu pratica até hoje? Uma parte sim, porque uma parte da minha família, essa base com que nós trouxemos, a gente se junta com o povo G. E como foi essa adaptação dos bantos, que eram um outro segmento, com os Oiós? Como é que dá essa adaptação? Não, como que foi a adaptação? Como que tu sentiu? Porque é uma mudança gigantesca. É uma mudança, só que eu já nasço com essa coisa Jeje. Eu já nasço com esse lado Jeje. A minha falecida mãe era Jeje. A tua essência já era essa, né? A minha essência era essa. Claro, só que o meu avô, é muito importante dizer que a minha família nunca deixou de se basilar no Congo. Isso nunca parou. Esse hoje, sincretismo entre nós. E hoje tu cultua na tua casa o Congo? Calma. Vocês estão acelerando. Diz a minha mãe assim, que ela fala, mas ela chega lá, demora, mas chega lá. Vamos lá. E é importante um detalhe que quando eu tô nessa situação de precariedade, construí a minha casa e eu não tô com dinheiro. Eu não tinha grana nenhuma e eu vou ao salão de beleza. Eu vou no salão de beleza, afinal de contas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso ficar assim, vou me arrumar. Vou fazer minhas tranças. Sim. Chego no salão de beleza, tremendo, e umas moças africanas, aqui bem pertinho, na Bento, elas tinham um salão lá, Transáfrica, e simplesmente ela diz assim pra mim, tu queres um café? E eu digo não. Por quê? Eu tremia tanto que o café poderia cair, eu não queria passar vergonha. Ela vai, insiste para eu tomar o café, e quando ela traz o café, ela foi buscar o café, e eu olho para o espelho, eu estou de frente para o espelho, e digo assim, não, vou, só um pouquinho, o senhor não fez isso comigo, eu estou sozinha, como é que vai acontecer isso? Eu não sei como fazer. Eu olho no espelho, só que eu olho no fundo do meu olho.
no cristalino do meu olho. E nesse exato momento, cria-se uma bolha, um espaço, e desce um livro desse tamanho. À medida que o livro vai paginando, que o meu avô, que alguém vai paginando aquele livro, ele vai entrando na minha cabeça. Ele vai entrando na minha cabeça. Ele vai entrando na minha cabeça. Quando ele termina de ser paginado, eu só ouço, muito fácil. E já entendia tudo. Parei de tremer na mesma hora. Ela trouxe o café, eu peguei o café e tomei. Que lindo. História bonita. Lindíssimo. Muito bonita. Ela me trança, só que quando ela termina de me trançar, eu olho no espelho e eu já não sou eu. Transformação. Transformação. Pessoal, a Beth não é assunto para um programa. Não tem como. Não tem como, porque a história dela é muito bonita e nem eu sabia que tinha tanta coisa para explorar na Beth. Veja que ela fala numa língua, num linguajar que muito batuqueiro, que talvez critique ela muitas vezes, não tem história para contar. Hoje eu ouvi, veja bem, eu só consegui ouvir, nós só conseguimos ouvir isto aqui da sua história. Então, eu já quero deixar para vocês aqui que a Beth será a nossa nova convidada. Eu vou parar exatamente aonde ela renasce através da recepção, do entendimento, da cultura, da ciência, através do seu ancestral, que se manifesta espiritualmente e diz para ela o seguinte: minha filha, eu estou te concedendo o conhecimento, o esclarecimento, e daqui para frente te olha, tu és uma nova mulher. Nós vamos parar aí, porque o nosso tempo é muito curto e eu não sabia que a história era muito longa. Então, vamos parar aonde a Beth renasce através do seu ancestral. Depois vai ter como que ela se torna Beth, porque aí nós vamos falar assim, né? Veja bem, vocês lembram que levou 4 anos para ela poder chegar onde chegou. Mas a história não para aí. Eu vou querer saber quando ela recebe esse legado, quer dizer, o segundo legado, porque a Beth é uma história. O primeiro legado foi quando ela recebe o sublingual do seu avô através do médico da família. Ali ela está recebendo um primeiro legado. O segundo legado é a confirmação do primeiro. Perfeito? Sim. E aí nós vamos parar aqui para então no próximo programa, com bastante calma daí, quer dizer, calma não, nós temos muito curto, né? Mas nós podemos encerrar essa história para ter sentido, certo? E vale a pena nós ouvir. Eric, faz uma pergunta, por gentileza. Bom, é importante para nós, como que tu se posiciona como sacerdotisa? Quais que são as maiores dificuldades? Ou como que é dar um grito de guerra sozinha? Porque muitas vezes está sozinha, né? É bem isso, Érica, a tua pergunta é muito pontual. Como é que a gente vai se posicionando, a gente vai andando e vai se descobrindo? Eu fiz esse processo olhando para trás. O símbolo do nosso terreiro, eu sou sacerdotisa e Yalorixá do Ilê Axé Mideuá. E quando eu vou olhando para trás, esse símbolo que nós trazemos, que é o Sankofa, eu me apoio naquilo que eles fizeram e o que eu tenho que fazer hoje. Hoje, nós fazemos esse legado para evocar uma África. Evocar uma África. O conhecimento me ajudou muito. Ir aos livros me ajudou muito. Mas não só ir aos livros, como praticar dentro do terreiro. Eu só consigo isso quando eu passo a ser a mãe de santo. Quando eu passo a ser a Yalorixá. Quando eu passo a ser a sacerdotisa. Que eu entendo que o terreiro é muito mais do que um espaço para a gente organizar uma religião mágica. Uma ciência que até agora o Ocidente não deu conta. Bom, não podemos esquecer do perfeito. brinde. Pessoal,
eu peço desculpas, tá? E peço desculpas a Beth. Beth, desculpa. Sim. A tua história, eu não consigo contar em 30 minutos. Eu não consigo. E É muito rica e vale muito a pena. Veja bem, né? Eu estou surpreso, pessoal, porque a Beth, eu só conhecia de redes sociais. Eu não sabia de onde que ela veio, não sabia, sabe? Porque na religião nós temos muitas polêmicas. Porque assim, quando uma pessoa, né, demonstra ter uma história e fala sobre ela e ela se torna um expoente, quanto mais tu for expoente, mais tu vai encontrar adversários, críticas. Aí as pessoas pegam alguma coisa ruim tua, porque nós não somos perfeitos, né? Quem de nós somos perfeitos? Então, elas vão lá em 10 anos atrás, 5 anos atrás, mas tem uma pessoa que fala mal de ti. Tem uma pessoa que não gosta dela, não gosta dele. Isso é normal, perfeito? Mas o que me surpreende muito é porque eu não conhecia a história da Beth. Então eu quero convocar vocês para que ela vai retornar a esse programa, tá? Para contar então a terceira fase, porque a primeira foi o primeiro legado, o segundo foi o renascimento e o terceiro é a caminhada até aqui, perfeito? Bom, queria lembrar vocês que eu queria deixar aqui um brinde, tá? Eu pertenço ao Ilhéu Afonjá, em Salvador, hoje da manhã, foi da mãe Estela, tá? Eu tenho uma camisa, tá? Que sempre que eu vou a Salvador, eu vou lá e eu compro e trago para os meus amigos. Se você está nos assistindo, se você está vendo o programa, vá lá no Facebook da Sobelk, Sociedade Beneficente União e Caridade. Procure no Facebook, tá? E lá você vai deixar um recado. Eu assisti o programa aonde participou a mãe Beth. E diga alguma coisa que ela falou. Se você falar alguma coisa que ela falou e você for o primeiro a comentar, você pode vir buscar esta camisa do Orixá que está à sua disposição. Não esqueçam, sigam Mãe Beth Café com Batuqueiro, programa tradicional dela. Sigam nas suas redes sociais, porque é uma pessoa que vale a pena você acompanhar. Mãe Beth, por gentileza, considerações finais. É isso, nós aqui, mulheres, lutadoras, mães espirituais, por isso que somos mães de santo, porque essa mãe espiritual substitui a mãe biológica que faltou pelas tragédias da escravização, como falta até hoje. Desejo um bom axé para todos, desejo axé. As bênçãos de Omideuá, desejo também as bênçãos de Sapatá, e que Ogum, que é o dono do caminho, que ele é o caminho, que ele dê caminhos para que todas as pessoas possam ter uma vida satisfatória. Oxel. Eric, por gentileza, considerações finais? Olha, muitas vezes a gente acaba comprando aquela imagem da pessoa que a internet vende. E não é nada daquilo, gente. Ela é maravilhosa, como eu sempre achei que ela é. E as pessoas, às vezes, se passam, né, em momentos e mostram alguma coisa das pessoas que não faz sentido. E ela é maravilhosa, faz parte aqui do nosso programa, está conosco e só tenho a agradecer. Seja sempre bem-vinda. Pessoal, Bom axé para todos. Me venderam gato por lebre. Sério? Sabe por quê? Porque eu nunca imaginava que a Beth era esta pessoa maravilhosa. Perfeito? Não, eu sabia. Portanto, você aí, batuqueiro, você que julga as pessoas, você que acompanha os comentários dos raivosos, entendeu? Você que diz que a Beth é A, B ou C, recolha a sua língua. Pare de falar dos outros. Vocês, batuqueiros, só sabem criticar. Só sabem apontar. A coisa que vocês mais gostam é apontar os erros de todo mundo. Faça o seguinte. Aponte os teus primeiros e depois venha apontar os nossos. RS Play TV, o seu canal de informação, amor e fé. De frente com o Sagrado, volta semana que vem
com uma nova polêmica e uma nova história. Aguardem, Mãe Beth vai voltar aqui para contar a sua terceira fase. Oxel, paz e luz em nome de Jesus. Que Cristo Salvador, oxalá para nós, abençoe a todos nesta semana da ressurreição dele. Nós não temos como cultuar essa questão católica, né? Mas temos sim Cristo no coração. Que Jesus abençoe a todos. Beth, muito obrigado de coração. Iemanjá te abençoe, te fortaleça. Sou filha porque de eu Iemanjá. preciso de ti muito forte para poder estar com nós brigando, discutindo. Outra coisa que a Beth falou que eu aprendi hoje. Aldo, não me chama de mulher negra empoderada. Por que, Beth? Porque negra, qualquer um sabe que eu sou. Eric, beijo para todos. Até mais. Bênçãos. Axé, bênçãos trocadas. É um prazer ter você com nós. Beijos.